sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Yeah. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo
tudo entregar. Se por ti, Jesus, em ti tudo deixarei. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com a Beatriz. A Beatriz é uma mulher guerreira. Beatriz Nascimento Lopes vai estar conversando comigo diretamente de Criciúma, Santa Catarina. Ela é proprietária de um brechó, e de um brechó de muito respeito, uma história muito bonita. A Beatriz, ela é esposa do Alberto Adolfo Zilli, e é um dos nossos irmãos caminhoneiros, que faz aí o Brasil não parar, né? Graças aos nossos amigos caminhoneiros, as estradas têm o porquê de existir, né? O alimento não chegaria na nossa casa, enfim, toda modernidade não estaria chegando até as nossas mãos se não fosse graças também aos nossos irmãos caminhoneiros. Então, um abraço forte aí do painel atual para o Alberto Adolfo Zilli. Eu acredito que ele talvez não venha comparecer, mas já fica aqui o meu abraço a ele, aos filhos, né, e a confiança aí com o painel atual, da gente poder estar conversando com a Beatriz. A Beatriz recentemente parece que esteve em São Paulo também, numa experiência lá na 25 de março. Ela vai também estar contando, além de onde ela é, né, eu já tenho uma puxadinha aqui, nós vamos estar conversando com uma pessoa que esteve ou passou por Rondônia, e tem sangue mineiro, e hoje está em Santa Catarina e casada com um paranaense, ou seja, a magia brasileira, a mágica brasileira é essa, né? A gente está aqui, está ali, mistura um, mistura outro, e fica uma coisa muito bacana. Então, daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando com a Beatriz, né, Nascimento Lopes, e nós vamos saber um pouquinho mais do que ela pode, o que ela vai nos contar, a sua trajetória, onde fica e como está hoje a situação atual, em vários aspectos, né? Porque eu falo que às vezes é fácil você pegar um economista e perguntar para ele de números, mas a gente não pergunta para a dona de casa, aquela que está de fato cuidando, né? Administrando, colaborando, né? Trabalhando junto, e saber ela sim, de fato, se está tendo inflação ou não, porque é ela que vai ao mercado comprar, né? E muitas vezes a gente esquece disso. Então, a Beatriz daqui a pouquinho vai estar conversando comigo, ela vai estar contando como que é a realidade lá em Santa Catarina, como que está a questão de preços, como que está para administrar, como que está o custo de vida lá dentro, questão um pouquinho da violência, se diminuiu, se não diminuiu, ou seja, nós vamos perguntar curiosidades, de fato, na visão de uma esposa empreendedora. Esse nome empreendedor, hoje ele está sendo até uma palavra talvez não muito bacana que eu vou usar aqui, mas um adjetivo está sendo endemonizado, né? Porque parece que ser empreendedor no Brasil se tornou algo pecador. Você não pode acreditar que você pode começar o seu negócio. E a Beatriz vai mostrar para nós que, com fé, com apoio, né, que ela deixou bem claro, o seu pilar de apoio é o esposo, e eu acho muito bonito isso, porque é uma pessoa que está junto com ela, acreditando nela, investindo com ela, apoiando-a, né, nesse empreendedorismo, e ela vai estar nos contando como que é começar, do nada, né, do zero, e se está crescendo, se não está crescendo, se realmente essa palavra empreendedorismo é só um título, se o governo de fato está
o atual governo está, de fato, fazendo alguma coisa diferente, para melhor ou para pior, que eu acredito que, aqui eu não posso emitir opinião, né? Mas acredito que a resposta será agradável aos seus ouvidos, né? E estamos contando, de fato, para que você possa aprender com essa história, com essa trajetória de vida. A gente vê que vale a pena sonhar, não podemos desistir. Nós somos brasileiros e não desistimos, não é nunca não. Nós não desistimos tão fácil das coisas só porque elas estão difíceis, né? É fácil ser brasileiro quando está tudo bem. É difícil ser brasileiro quando as coisas não estão tão bem, né? E isso independe de qualquer lugar que você esteja, né? Nós estamos, por exemplo, aqui na cidade de Tochigi-ken, né? No estado de Tochigi-ken, na cidade de Oyama, aqui no Japão. E a gente vê que o brasileiro, mesmo ele estando aqui, ele não se desvincula do seu país. Muitas vezes as pessoas acreditam que você sai do seu país por uma opção que você simplesmente quer fugir de uma situação. E não é. A vida da gente é feita de situações, né? Desafios, oportunidades, convites, né? Situações em geral. Mas não quer dizer que quem está fora do seu país quer dizer que ele não quer nada com seu país. Isso é bom ficar bem claro. Eu falo isso baseado em cima de uma própria estatística de votação aqui no Japão. O brasileiro foi votar numa boa parte aí, em massa, né, deixando a sua marca de que, mesmo longe, ele se preocupa com a política do seu país, com o bem-estar do seu país, dos seus irmãos, até porque, eu falo, um dia a gente espera voltar, né? Muita gente faz a opção de não voltar, mas não quer dizer que deixou de ser brasileiro. Outros fazem questão de voltar. E, independente disso, nós temos os nossos entes queridos aí. Nós estamos aí com filhos, filhas, netos, pai, mãe, vô, tio, irmãos, ou seja, amigos. Então, a gente não vira as costas para a nossa história, a gente não vira as costas para o nosso vínculo familiar, nosso núcleo de amizade familiar. Muitas pessoas se equivocam achando que você simplesmente veio para passar uma borracha no seu passado. E, na verdade, eu digo sempre, você pode viver 120 anos em qualquer outro país. Você continua sendo daquele país que você nasceu. Você não deixa de ser brasileiro. Independentemente que você nunca mais nem queira lembrar o idioma, né? Querer falar. Mas na sua veia está o sangue do seu país. Não importa de onde você veio. Você jamais pode negar sua pátria. Foi ali que você nasceu, foi ali que você deixou raízes, e é ali que você também tem que amar, honrar e respeitar e lutar se for preciso, né? É o que muitos brasileiros estão fazendo aqui. Volto a falar hoje no programa Painel Atual. Eu já falo para você que seja muito bem-vindo, bem-vinda, para todos vocês de qualquer parte do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Painel Atual. E hoje nós vamos estar falando com a nossa, uma grande empreendedora, né? De raça, vamos falar da Estaca Zero, e hoje ela já está 2 anos com o seu negócio, progredindo, melhorando, fazendo renda, gerando fazendo a economia girar, né? Que os nossos empreendedores, os nossos comerciantes, aquela pessoa que está ali, não desistiu, está acreditando no Brasil, né? Vamos estar falando com a Beatriz Nascimento Lopes, ela é proprietária do brechó, né? Que vai estar mostrando seus produtos, né? Fica em Criciúma, Santa Catarina, ela vai dizer o local, as suas redes sociais, como que a gente pode encontrá-la, está conversando, ela vai contar a sua trajetória de vida, vai estar nos contando também sobre a sua questão de família, né? Apresentando seu esposo ou falando do seu esposo, o Alberto Adolfo Zilli, caminhoneiro, né? Eu falo que o Brasil deve muito aos caminhoneiros, porque eles que fazem esse país andar também, né? A gente às vezes esquece, mas como é que chegaria
o nosso alimento aí para cada lugar nesse rincão do Brasil, se não tivesse os caminhoneiros para estar atravessando as rodovias aí, dias longe da família, horas e horas pegando chuva, sol, agito, né, para poder levar o melhor para nossa casa. Então, o meu abraço, a minha homenagem aqui a todos os caminhoneiros do nosso país, né? Obrigado por vocês existirem e prestar esse serviço patriota que vocês fazem, que é atravessar de norte a sul, de leste a oeste, de todo o nosso imenso Brasil e lindo Brasil, levando aí para toda a família o alimento, a roupa, né? Os remédios, a gente não pode esquecer, tá? E todo empreendedor também, né? Que é aquele pequeno empreendedor que muitas vezes fala, poxa, mas meu negócio é pequenininho, eu não faço diferença. Não, você faz muita diferença, graças a você é que o nosso país consegue aí não parar de crescer ou parar de andar, viu? E você tem muita importância, não se sinta menos, não. Você é tanto quanto um grande empresário que gera vários empregos, mas ele só gera vários empregos porque você também está aí consumindo e mostrando que o produto que ele está fazendo lá naquela grande empresa está chegando no seu pequeno comércio para atender também aonde ele não chega. Então, você é muito importante, pequeno microempreendedor, médio empreendedor, que a gente fala que já é grande por natureza, né? Ninguém é pequeno. Aqui no painel atual, tudo bem com você, Beatriz? Tudo bem, boa noite, né? Como você diz aqui no Brasil é noite. Tudo bem, graças ao nosso Senhor bom Deus. É um prazer estar falando com você também. O prazer é todo nosso, uma alegria muito grande estar recebendo você. Eu estou vendo que você está no seu escritório, né? É isso mesmo? Estou no meu escritório, é isso mesmo, onde bem. eu passo a maior parte do meu dia. Muito bem. Como é que está a família, Beatriz? Tudo bem? Tudo certinho, foi um dia maravilhoso, um dia corrido, mas tudo em ordem. Bom, antes de você chegar, eu já estava no ar conversando um pouquinho com o nosso público aqui do painel atual, tá? Sim. E para muitos que ainda não sabem, você está falando com o Cláudio, né? Daqui do Japão. Então, Isso. você está falando com alguém que está num estado chamado Tochigi, numa cidade chamada Oyama, e que ela fica do outro lado do oceano. Então, hoje nós estamos tendo uma alegria. Conhecer. Nós temos uma alegria muito grande de estar falando com uma das nossas irmãs brasileiras, uma empreendedora nata. Eu recebi algumas informações suas, né? Depois a gente vai estar mostrando com calma todo sobre brechó, porque eu achei assim fantástico desde o início, e agora que você fez uma reforma, depois a gente vai estar passando conforme a gente for conversando, tá? Sim. Depois eu vou estar colocando direitinho lá, as pessoas vão ter uma noção, mas você vai falar para mim. Agora nós vamos bater um papo. Depois vai ver as imagens no momento adequado, ok? Ok, tem papo para bater. Beatriz, em primeiro lugar, mais uma vez, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está cansada e já são, se eu não me engano, 7 horas da noite ou daí para lá, né? 7 horas da noite aqui, isso mesmo. A família está bem? Estamos todos bem. Só o esposo viajando, né? Mas o restante está tudo em ordem. Mas eu deixei, inclusive, um recado aqui, depois você vai ver na íntegra, tá? Que eu deixo aqui a minha homenagem a todos os caminhoneiros, que eu falo que o Brasil só é Brasil porque o caminhoneiro é o coração do Brasil. Se ele parar, o Brasil para. Então, nós temos que respeitar e agradecer e pedir que Deus proteja cada um dos caminhoneiros que fazem esse nosso rincão do nosso país, né? Em todo lugar, de norte a sul, leste a oeste, não parar, e tudo que a gente precisa chegar até as nossas casas com muita qualidade, né, do jeito in natura, que muitas vezes é mandado, e é graças ao caminhoneiro. É isso mesmo. Ô, Beatriz, Oi. Me fala um pouquinho de quem é a Beatriz Nascimento Lopes, pela Beatriz Nascimento Lopes.
Então, a Beatriz vem de uma família bem simples, bem humilde, onde eu tive 7 irmãos, 5 mulheres e 2 meninos. Infelizmente, um faleceu com 17 anos, mas tenho 5 irmãs mulheres e hoje, atualmente, um irmão homem, né? Pai e mãe são vivos, né? São meus exemplos, assim, de honestidade. Tudo que eu sou hoje, minhas características, né? Que eu acredito que hoje, nesse mundo, a tua criação conta muito. Então, eu agradeço muito a quem eu sou hoje, aos meus pais, que me ensinaram a trabalhar desde cedo, a ser uma pessoa boa, a sempre estar procurando algo positivo em tudo que a gente está fazendo, né? Tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos e atualmente sou empresária, né? Moro em Criciúma, Santa Catarina e, me achei nesse ramo agora de empreender, né? Tá, Na crise. nós vamos entrar no ramo de empreender, mas vamos voltar um pouquinho e vamos Tá, falar o seguinte: em primeiro lugar, agradecer em especial, já deixar registrado que quem confiou de você estar falando comigo, obviamente, foi a nossa amiga Andréa, temos em André, comum, né, cabeleireira. Por favor, gente, minha vamos lá. parceira. É uma empreendedora forte, é uma mulher de fibra, né? Então, meus Beijo, agradecimentos. Déia. A Déia vai assistir a live. Beijo. Deixa eu um abraço, que ela vai ver, tá bom? Vai. E voltando um pouquinho antes, o Bia, eu posso chamar você de Bia? Claro, isso. Todo mundo me chama de Bia. Né? Mas é Beatriz, viu, gente? Então, quando vocês forem ouvir a Beatriz, a Bia é a Beatriz Nascimento Lopes, que eu estou conversando aqui. Isso. Você está em Criciúma, né? Santa Catarina? Eu moro em Criciúma. Já tem uns 16 anos que eu estou morando em Criciúma. Tá. E você é esposa do caminhoneiro, qual é o nome do esposo? É Beto, é Alberto, mas a gente chama ele de Beto. Tá. Betozinho. Tá. E já aproveitando o espaço, o que você quer Tá. falar para o seu esposo que está viajando? Porque quando ele chegar, ele vai assistir e ouvir. O que você quer falar para ele nessa noite? Só agradecer. Eu quero muito agradecer porque ele é a minha base, né? Na verdade, assim, tudo que eu vou fazer, ele sempre tá me apoiando, sabe? Às vezes ele fala, mulher, vai devagar, mas aí, tipo, eu vou lá, faço e dá certo. Ele fala, meu Deus, eu não acredito, como que tu consegue, sabe? Mas quem me incentiva mesmo é ele, sabe? Ele que inicialmente, assim, me deu força e financeiramente também. Foi ele que me apoiou, não tem no começo de tudo, assim. Mesmo com algumas dificuldades, outras prioridades, ele acreditou em mim. Então, só quero agradecer e dizer que eu amo muito ele mesmo. Aí, é isso aí, eu ia cobrar isso aí. Falar, manda um beijão pro esposo aí. Vai, onde ele estiver nesse rincão do Brasil, ele vai receber o esposo Atualmente, ele está indo da Bahia para São Paulo, gente. Atualmente, ele está indo da Bahia para São Paulo. Final de semana, se Deus quiser, ele está em casa, né? Beijo, amor. Ó, hoje eu tô dele da beijo. Tá registrado para todo mundo aí, ó. Amada e amando. E há 18 anos, viu só? Não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira. E vocês têm filhos? Temos 2 filhos. Temos uma menina de 15 anos, a Daniela Zilli, e temos o Rafael Zilli, de 5 aninhos. Muito bem. Então, um beijo para Daniele, né? Ou Daniela? Daniela. Um beijo para Daniela. E o menino de 6 aninhos? Rafael Zilli. Rafael Zilli. Muito bem. Ou seja, bem casada, empreendedora, mulher de fibra, mulher de garra, mãe, esposa, filha. Da onde você veio de fato? Onde você nasceu? Eu nasci em uma cidadezinha chamada Presidente Médici, em Rondônia. Aqui no Brasil, fica no norte, né? Para quem não conhece, é um lugar maravilhoso. Tá? Quer falar um pouquinho? Quanto tempo você ficou em Rondônia e por que você mencionou é um lugar maravilhoso? Porque é muito verde. Eu me lembro assim que a primeira cidade para chegar em Rondônia, no estado de Rondônia, tem
uma fachada bem grande, assim, aí escrito Portal da Amazônia. Então, a partir dali já começa não é bem a Amazônia, né? Mas já começa um pedaço da selva ali da Amazônia. Então, é assim, é cultura, são aquela mistura de povos, de comida, sabe? É encantador. Hoje em dia eu enxergo assim como eu já viajei com meu esposo, conheço vários lugares do Brasil também, e é um lugar assim que eu me identifico, sabe? Onde eu nasci, eu tenho muita saudade mesmo. Você ficou quantos anos aí em Rondônia? Lá Em em Rondônia? Rondônia, em Rondônia eu nasci e fiquei em Rondônia até os meus cinco anos. 5 aninhos. Isso, aí quando eu fiz 5 aninhos, esse meu irmão, que até eu comentei no começo ali, que faleceu com 17 anos, ele teve que fazer uma cirurgia em Minas Gerais. E os meus pais são naturais de Minas Gerais, todos os dois. Ah, você é mineiro, os seus pais são mineiros. São mineiros. Então, assim, ó, vocês vão notar que eu vou falar muito ai, tá? Porque a minha criação é mineira. E Que daí, lugar de então, o Minas meu eles pai... são? Oi? Que lugar de Minas eles são? O meu pai é de Nova Contagem e a minha mãe é de Valadares, Governador Valadares. São Os de lá. dois. Meus avós também moram lá, tenho bastante tios lá. Tenho família espalhada por tudo. Você é bem brasileira mesmo. Bem brasileira, Até nos Estados Unidos tem bastante tio, que eu lembro que uma época em Minas foi muito mineiro para os Estados Unidos, né? Foi. Então eu tenho muito tio nos Estados Unidos também. Tenho Olha parente aí. por família grande, né? Olha, o Bia, você sabe Oi. que o pessoal que está aqui fora, eles perguntam muito. Eu vou voltar um pouquinho aí para Rondônia, tá? Tá. E eles perguntam muito assim: você conhece? Houve um tempo, uma conversa que estava queimando o Brasil inteiro, e a Amazônia foi o nome mais citado, e eu fico assim muito chateado, né? Porque muitos brasileiros fazendo campanha contra o nosso Brasil. Eu acho triste isso. Aqui fora, as pessoas fazendo isso. Sim. E quando eu tenho a honra de estar falando, hoje eu acredito que você jamais vai deixar de ser uma cidadã rondonense, é isso que fala? Rondonense, isso mesmo. Muito bem, né? E eu acho que você também ficaria muito triste, mas é uma oportunidade que nós temos de você que está no Brasil dizer se de fato o brasileiro não cuida da sua Amazônia, porque as pessoas aqui fora cuidam, ainda que mal cuidado, né? Vocês estão Sim. limpando o quintal da casa de vocês? Eu falo sempre o seguinte: eu não pergunto para o vizinho se ele limpou a casa dele. Eu cuido da minha e não permito ninguém falar se a minha está suja ou não, porque eu sei que eu limpei. Sim. Então, você é a mesma coisa. Você que nasceu lá, tem um sangue mineiro, né? Casada com paranaense e morando em Santa Catarina, eu falo que você, com certeza, não deixa nada a desejar para quem está aqui fora dando pitaco por uma coisa que não é real. Você pode me falar um pouquinho se o brasileiro cuida de fato da parte aí da Amazônia? Então, né, como tem sempre esses comentários de, porque estão destruindo muito e não sei o que, né? A Amazônia sempre foi cuidada, tá? Sempre foi cuidada. Eu me lembro, assim, na época de caminhões do Exército, evitar, tipo, entrar muito para dentro da mata, às vezes é só com autorização. Tem lugar, assim, que a gente nem conhece, né? Não pode nem chegar perto. Mas eu acredito que esses comentários seja por causa da criação de gado ali naquela área, do desmatamento, que teve um pouco, né? Só que, assim, ó, com esse negócio de aumentar a temperatura global ali, eles reforçaram os cuidados. Então, assim, ó, além de estar cuidando mais, eles estão auxiliando essas pessoas que precisam plantar, precisam cultivar os seus gados ali, outras formas de manter a agropecuária ali e sem prejudicar tanto a natureza, sabe? Sem aumentar o que já tinha feito, sabe? Muito pelo contrário. Eu até estava vendo uma reportagem de muita plantação, sabe? Naqueles lugares que foram desmatados, sabe? Até essa quantidade vocês podem usar. Depois disso, tem que ressarcir o ambiente de outra forma, sabe? O meio ambiente, assim.
Sim. Mas a Amazônia é sim uma prioridade do Brasil e é muito bem cuidada. Para quem acha que qualquer um vai lá e derruba e vai fazendo o que quer, não é bem assim, não, tá? É ilegal. Muito bem. Que fique bem claro é que nós estamos falando hoje com uma pessoa que tem a total. Eu vou falar se é moral, tá? E falar, nasceu lá e está no Brasil. Então, quem está fora Sim. falando coisa que não deve, não sabe, É. menos, por favor. Até eu gostaria de reforçar Por favor. que tem gente assim que acha que algumas pessoas de fora, né, acham que o Brasil é todo virado em índio, né, que não sei o quê. Realmente, gente, em Rondônia tem várias tribos de índio, até os índios são preservados, sabe? Tem muito turista que quer ir lá conhecer os índios, não sei o quê, não sei o quê, mas às vezes para nem transmitir certas doenças que de outros países, outras coisas assim que os índios não têm contato, é evitado, sabe? Entrar na área de reserva também. Eu me lembro que tem área lá que tem diamante, que não pode nem chegar perto, não tem que reserva assim dos índios, ninguém mexe. É muito bem cuidada, tá? Para Não é, quem pensa que a Amazônia é largada, não é, tá? e tem muitos gente de fora. Eu vejo que você é uma pessoa muito esclarecida e tem muita gente de fora que não tem a metade do seu esclarecimento, mas se acha como tal, e fica vendendo a Amazônia, né, e falando que está defendendo, mas na verdade está vendendo ela, né, não está defendendo nada, não. Bia, eu vou voltar um pouquinho na sua trajetória. Você saiu de Rondônia com 5 anos e foi para onde? Aí eu fui para Minas Gerais por causa que o meu irmão precisava operar o coração. Tá. E eu me lembro que o meu irmão mais velho, ele tinha acho que uns 11 anos. Tá. Então eu fiquei dos 5 anos até ele completar 17 anos, que daí foi quando ele faleceu em Minas Gerais. Que ele precisava fazer outra cirurgia e não deu tempo, porque daí como ele fez a cirurgia do coração, e naquela época era uma veia mecânica, alguma coisa assim, que eu era muito jovem, eu não me lembro direito. Uhum. E daí, como ele crescia, né, até os 17 anos, o médico ia ter que trocar para botar um pouquinho maior. Só que, infelizmente, não aguentou. Ela estourou antes do tempo, sabe? Aí, nesse luto da minha mãe ali, a gente morou, no caso, dos meus 5 anos, até, deixa eu ver, até meu irmão completar 17, é porque eu tô falando de duas idades. Sim. 10 anos. Aí, eu acho que foi quase 10 anos, eu acredito, né? Aí a minha mãe ela não suportou, sabe, viver na mesma casa lá em Minas Gerais, ter as lembranças. E como mãe é mãe, né? Ela com 7 filhos, até hoje ela não superou a perca do meu irmão, que hoje ele estaria com 42 anos, se não me engano. E daí, então, ela não superou viver naquela casa, e daí o meu pai pegou e falou assim, vamos voltar para Rondônia, porque Rondônia sempre foi um lugar bom para se plantar, sabe? Meu pai sempre teve a fazendinha dele, então ele plantava feijão, arroz, milho, melancia, todas essas coisas que eram necessárias para a gente, sabe? Família grande, então ele plantava a maioria do que a gente consumia. Seus pais são vivos? São vivos. A minha mãe é Maria e meu pai é Alípio. Beijo, mãe. Beijo, pai. Depois eu vou compartilhar a live com eles. Não, você vai compartilhar com todo mundo. Todo mundo, né? Não, é que daí, como eles são mais assim, não gostam muito de tecnologia, aí a gente tem que mandar lá no WhatsApp, pedir para eles abrir, ensinar. Eu sou da época mais ou menos deles, eu sou também bem preguiçoso, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas vamos lá. Bom, aí você retornou para Rondônia e ficou mais quanto tempo em Rondônia? Aí daí quando aconteceu tudo isso, mais ou menos uns 6 meses depois, nós pegamos e voltamos para Rondônia. Okay. Aí lá eu terminei de estudar, né? Não, minto para ti. Eu estava fazendo, acho que a 9ª série já, a 8ª série, que a 9ª inventaram agora, né? Certo. Eu estava fazendo a 8ª série quando eu conheci o meu esposo, o Beto. Tá. Que daí, nesse meio tempo que daí a gente voltou para cá, né? Eu estudei lá numa cidadezinha chamada Bandeira Branca, que é muito pequenininha. Olha aí, ó.
Conhecendo o É bem Brasil. pequenininho. É bem pequenininha. E lá eu vivi, então, dos meus 11 até os 15, que foi quando eu casei com meu esposo. Eu casei muito cedo, Certo, certo, certo. entendeu? Daí eu conheci meu esposo e daí casei e vim morar em Santa Catarina. Mas por que Santa Catarina? Ele é paranaense. Por que vocês escolheram Santa Catarina? Ah, então, é porque assim, ó, ele é natural do Paraná, porém ele veio muito cedo para Santa Catarina também, Ah, entendeu? tá, Ele se criou aqui. tá. Então ele é mais catarinense do que paranaense. Ele é mais catarinense do que paranaense, isso mesmo. Muito bem. Bom, e aí vocês tiveram 2 filhos, né? Você tem uma menina de 15, né? Que você falou? 15 anos, é. Está estudando? Tá estudando, já tá já vai pro primeiro ano que vem. Está indo bem? Tá indo bem. Muito bem. Manda um beijão para ela também. Aproveita aí. Dani, beijo. Eu falei para ela que ia falar contigo, e ela, mãe, tu tá internacional. Ela está internacional, está falando diretamente aqui do Japão. Que E chique, você, mãe, tu tá internacional. né? E você também tem um menininho de 6 anos, é isso? O Rafael ele tem 5 anos. O Rafael, ele foi diagnosticado muito cedo com autismo. O meu Certo, filho, o meu último filho, né? certo. Ele foi diagnosticado muito cedo com autismo. De bebezinho, que quem aí sabe o que é autismo, ou tem algum parente, né, que tem. Então, o autismo, ele é diagnosticado por várias coisas que a criança faz, diferente, assim, de outras, né? Que, como não olhar diretamente nos meus olhos, sabe? É, É uma característica de criança com autismo. eles não encaram, né? Isso, eles não Mas conseguem. não quer dizer que eles não estão prestando atenção e entendendo o que está acontecendo. E exatamente, ele não tá te olhando no olho, né? Mas Isso, qualquer coisa que ele quiser palpitar, ele vai falar. Então, assim, ó, ele tá te escutando, mas ele não quer te olhar, entendeu? isso. É, Então, um, é bem um- é um tipo inteligente de, mesmo. é um tipo de retração, né? É, Tipo assim, eu tenho o meu direito de me preservar, mas ele não quer dizer que ele não está te vendo, não te ouvindo, que ele não está é, prestando atenção, e isso é muito confundido. Então, eu gostaria de difundir, você que é mãe, né, do Rafael, sim, né? isso. Se puder, por gentileza, falar como que é uma mãe receber essa informação, porque, infelizmente, nós temos um negócio de chama-se pré-conceito. Preconceito. Nós, às vezes, nem sabemos do que se trata, mas porque nós ouvimos, a gente já descriminaliza, já rejeita, já tem aquela, né? Ah, né? E É, não é verdade. Então, você que é mãe do Rafael e tem essa questão, porque tem graus tem de autismo. graus. Tem Eu graus, gostaria que você exatamente. falasse como que foi quando vocês receberam a notícia, como que foi que vocês encararam e como que é hoje e o que vocês veem das pessoas e o que vocês mostram como pais, como você deve enfrentar essa situação que eu falo assim, o pior pecado ou a maior doença é o preconceito. É o preconceito, exatamente. Você pode Já falar um pouquinho? começando. O meu filho, o Rafael, assim, eu como mãe, vou ser bem sincera, quando a professora dele que notou, falou comigo assim, mãe, ela ficou assim meio envergonhada de me chamar e comentar, porque eu me lembro que ela estava fazendo faculdade de neuropsicologia, Ok, que daí estava bem no conteúdo de autismo. Então, daí ela percebeu no meu filho, ele foi muito cedo para creche, que ele não mantinha o contato, principalmente quando é muito bebezinho, qualquer coisa colorida chama a atenção de criança. E ele não gostava de nada assim, sabe? Então, daí ela suspeitou. Aí ela pegou e chegou para mim e falou assim: Ô mãe, ela meio com medo, porque não sabia se estava dando um diagnóstico certo, né? Aí ela pegou e me chamou assim: Ô mãe, tu sabe o que é autismo? Daí eu falei assim: não, porque realmente eu desconhecia, tá? Aí eu falei assim, não, ela bem assim, ô mãe, chega em casa e dá uma pesquisadinha sobre o autismo, porque eu estou estudando e eu acho que o Rafael faz algumas dessas particularidades ali que criança com autismo faz.
Mas ela me tranquilizou, falou assim, mas pode ser, né, característica de criança, tem criança que é assim mesmo, né? E assim eu fiz. Cheguei em casa e comecei a observar ali, né? E tudo que estava escrito ali, o meu filho fazia realmente, que era não manter o contato por muito tempo, porque ele até te olha no olho, mas ele não consegue passar, vamos dizer, 1 minuto te encarando, sabe? Ele já baixa o olhar. Muitas vezes nem a gente faz isso. Nem a gente faz isso, exatamente. Aí a segunda coisa é andar na pontinha do pé, sabe? Eles não botam o calcanhar no chão, ele andava só com as pontinhas do pé. Ah, E, e tem mais algumas outras coisas assim que eu fui percebendo, né? A fala que demorou, sabe? Não, tato, ele não gostava de pegar em coisa mole, tipo massinha, manga, coisa assim que sujava as mãos também. dá tipo Ele uma não gostava. versãozinha, né? Isso. Daí eu peguei minha primeira atitude, né? Como mãe, assim, eu falei assim, não, vou ver o que eu posso fazer, né? Porque realmente eu não sabia se era uma doença, se tinha tratamento. Eu falei assim, vou marcar com a pediatra. Aí fui na pediatra. Isso ele estava fazendo 2 aninhos, tá? Foi muito cedo mesmo. Aí logo a pediatra me encaminhou para o neurologista. Aí chegando lá no neuro, ele pegou e fez uns testes assim de reflexo, sabe? De tipo passar com coisinha colorida na frente dele para ver se ele virava o pescocinho, essas coisas. E só que daí ele deu inconclusivo o primeiro diagnóstico, porque ele era muito bebê mesmo. Ele falou assim, mãe, com 2 anos eu não consigo te dizer. Ele tem as características, mas eu não posso te dar o laudo ainda. Aí ele pediu para mim retornar ali com 3 anos, 3 anos e pouquinho, né? Certo. Aí eu retornei no neurologista depois desse tempo, e daí ele pegou e me deu o laudo. Aí, com o laudo, ele já me indicou, né? Porque daí as crianças que têm autismo, geralmente assim, ó, vai desenvolver um lado muito bem e o outro vai ter uma certa dificuldade. Entendeu? Então, daí o que que acontece? Esse lado da dificuldade, eu preciso repetir. Isso mesmo. Entendeu? E o outro lado dele, tipo, ele pega muito rápido, muito rápido. Tanto É, que no aniversário dele, ele cantou, eu cantando e o parabéns para ele em português e ele cantando em inglês. é assim, né? É É compensação muito de um, interessante. descompensação de ou menos compensação de outro, mas é o que eu Isso, falei. Não subestime, não prejulguem, porque vocês já estão errado de pré-julgar. Estão errado. exatamente. Só se você me deixar uma dentra, né? Uma deixa aqui, eu vou dar um adentro, que é o Lionel Messi. É, Eu acho que eu não preciso de falar mais, né? é, exatamente. E daí daí os tratamentos do meu filho foi o neurologista, que assim, ó, o neurologista, hoje o Rafael não precisa usar medicamento nenhum por enquanto, não Sim. precisa, porque assim, ó, o grau do Rafael é leve, né? Eu conheço outras mães que os filhos necessitam, porque daí, Sim. como é um grau mais leve, às vezes a criança fica muito agitada e ela mesma se machuca, Isso. entendeu? Só que o meu filho não necessita ainda, né? Ainda ele não faz algumas partes que possa machucar ele mesmo. Não sei se é porque desde muito cedo a gente acompanha ele, né? E eu acredito que o tratamento em casa também ajuda muito eles, tá? Porque ele sempre, Na verdade, Bia, eu na nunca verdade, bati nele, eu evito de gritar, porque eles são sensíveis, sabe? Para isso, falar com ele, geralmente eu fico na altura dele, isso. sabe? Que daí ele compreende melhor do que Ele ele não se tá sente assim, me olhando em ameaçado, pé. não se sente ameaçado. Isso, exatamente. Então, daí, assim, o jeito que tu lida com uma criança vai contribuir muito no futuro também, tá? A harmonia dentro de casa conta muito, muito, muito mesmo. Tudo isso ajuda ele a ser uma criança, né? As pessoas dizem que normal, né? Mas eu digo que um adulto é praticamente igual a gente, né? Porque o Rafael, assim, segundo os médicos, tem grande chance de chegar a ser um adulto que as pessoas não vão nem perceber que ele tem um grau de autismo, entendeu? Porque dizem, né, que dependendo, conforme for o convívio, né, o ambiente que a pessoa está
e a atenção que leve, isso pode ir para alto ou diminuir, É, e às vezes você não é imperceptível ou totalmente perceptível, né? Mas exatamente. eu quero até aproveitar e te parabenizar. Eu vejo, como eu falei alguns minutinhos atrás, você é uma pessoa muito consciente, inteligente, Ah, uma mulher que tem uma visão ampla das coisas e pé no chão. E hoje o é, grande problema é quando você é fechado para aprender, para entender, para depois você saber como agir. Hoje as pessoas estão muito assim, ó, falaram, ainda em nosso meio que está tão internetizado, né? Todo mundo agora é é, internet, e você não, você pesquisou, você usou a internet para algo produtivo, certo, né? E benéfico. é, E quem está ganhando com isso é o Rafael. Eu acredito muito que a tendência dele é também se tornar o Leonel Messi em todos os aspectos, né? Não é no futebol, estou falando de superar, né? Eu exatamente. acredito muito que ele tem tudo para superar, porque já vejo aí por você, acredito muito no seu esposo e na Rafaela, é isso? Não, Daniela, Daniela, perdão. é, É bom que eu erro para ver que é ao vivo, né? é, Que a mãe fala que você disse que o seu esposo é o pilar e você é o teto, é. e você é o teto, tá? Então, parabéns mais uma vez. E um beijo no Rafael, tá? Depois você manda a foto. Eu vi a fotinha dele lá, Hum. lindo, menino muito bonito. Ali a sua família é muito bonita. Eu escrevi isso para você, né? Tem uma Muito, família escreveu. muito bonita, Muito tá? obrigado. E isso é culpa sua, tá? Ah, É sua e do Beto, do né? Mas Beto, eu vejo é. que você que leva a rédea aí, que o Beto está fazendo a parte dele, e você muito bem a sua. Então, parabéns. Bom, Tem que ser, né? aí vocês casaram, tiveram os filhos lindos, maravilhosos. E o que você fazia? Antes de eu abrir aqui o meu Não fala negócio, brechó ainda, segura o brechó. tá? Antes de eu abrir o meu negócio, assim que eu vim morar aqui em Santa Catarina, eu trabalhei numa facção, porque aqui o grande polo industrial aqui é facção, né? Tem muita fábrica de roupa. Tá, Então, daí, quando eu vim para cá, eu já comecei ali tirando o fio das pecinhas, sabe? certo. Era auxiliar ali da fábrica. Depois, nessa mesma fábrica, eu virei motorista. É? Daí eu tirei carteira, né? Daí eu virei motorista dessa fábrica, entregava os cortes nas facções para as costureiras costurar. E aí, depois que eu saí dessa fábrica, eu fui trabalhar de operadora de caixa. Tá. Operadora de caixa numa loja aqui muito grande que tem. De roupa Tem também? grande. Oi? De roupa também? Loja de roupa? Não sei se você conhece a Avan. Já viu falar? Quem não Lojas conhecer, Avan. quem não conhecer, não conhece Santa Catarina, porque o Luciano Hang é um dos maiores propagadores de Santa Catarina. Exatamente. Eu trabalhei ali para o seu Luciano 5 anos. A loja deles aqui fica bem próxima da minha casa. Trabalhei 5 anos ali de operadora de caixa. Aí, nesses 5 anos, no último ano que eu engravidei do Rafa, Ah, tu entendeu? Aí, entendi. como o Rafa, já de muito cedo, eu tive que fazer vários acompanhamentos com ele, então eu optei por não trabalhar mais fora, não tem, pela questão de estar sempre tendo que faltar, sempre Sim, tendo que tem que estar estar presente, né? levando ele, né? E eu tinha que estar ali focada, né? Porque era pro bem dele, não tem mais nada importante, né? Sim, Aí sim. o marido também falou: fica em casa, e daí tu leva a menina para a escola e fica em função deles. Só que a pessoa que sempre trabalhou fora não sossega, quer Sofre, né? trabalhar. É uma punição, quase. Ai, ai, ai. O mal de brasileiro que trabalha é isso, olha, não para, não para. Eu sou dona de casa, mãe, mas eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu tenho que ter uma forma sabe, de estar fazendo alguma coisa que me satisfaça, que me dê prazer, sabe? E eu me identifiquei no meu negócio. Muito bem. Então, nós vamos começar agora
falar Tá, com a Beatriz empreendedora. Eu falei até um pouquinho antes de você chegar que tá. esse nome ele está sendo muito endemonizado. Parece que você é aí que você, quando você mencionou dessa pessoa que ninguém conhece, viu? Ninguém nem sabe que existe o Luciano Hang ou Luciano Hang, né? É, Que ele desperta nos seus próprios colaboradores, ele não chama nem de funcionário, ele chama de colaboradores, colaboradores, é. né? Ele é um exemplo. E aí tá aí você que não deixa eu mentir, trabalhou com ele, É. hoje uma pessoa que está sendo perseguida por uma ideologia, eu vou ser bem franco para você, podre demais para ser mencionada, né? Pessoas pobres, pessoas ridículas que querem prejudicar um empresário. Ele não é um grande empresário, ele é um empresário. A proporção dele é enorme, mas ele é um empresário, Uhum. né? Que acredita no microempresário, no médio empresário e no empresário que tem a sua grande proporção. Porque todos nós somos iguais. Mas é incrível que pessoas não acreditam no trabalho que, olha, a Beatriz nasceu para ser filiada a um sindicato, ela tem que ganhar X por mês e comer tanto e comer isso. Agora, ninguém acredita que você possa determinar o que você quer comer, quando você quer ganhar, onde você quer morar e como você quer viver. Infelizmente é isso aí. Né? Então, já que você entrou no empreendedorismo, né, e você é uma grande empreendedora, e eu vou falar que quem está nos assistindo e vai nos assistir ao longo, porque isso aqui fica eternizado, né, Beatriz? Sim, sim. Nada que a gente acredite é fácil. Nada começa com um castelo montado. Tudo É. começa da base, do nada, do zero. E como é que foi você falar assim, olha, eu preciso fazer o que eu gosto de fazer, acredito no que eu vou fazer, mas fazer a diferença. Como é que foi? Na verdade, foi assim, ó, com esse meu tempo ali de tratamento do meu filho, né? Daí, assim, ó, eu tava em função deles, mas eu sentia falta de alguma coisa. Aí, eu tenho uma amiga que no começo ela falou para mim, porque a gente sempre quis montar, só que eu tinha um pouco de medo, sabe? Aquele negócio de, não vai dar certo, sempre tive esse medo. Porém, daí, como veio a crise, né, da pandemia, aí eu estava muito em casa, daí eu peguei e abri de sociedade primeiro com essa minha amiga. Certo. A gente alugou uma salinha e daí a gente pegou e abriu um brechó. Só que a sociedade durou um mês, bem pouquinho, né? Por N motivos assim, mas a gente é bem amigo ainda, sabe? Se fala. Infelizmente não deu certo. Aí, daí com a pandemia, aí como eu fiquei sozinha com o aluguel do espaço que a gente tinha alugado, eu pensei o quê? Muitos falaram para mim assim, você vai regredir, mas eu não vejo como uma forma de regredir. Eu vejo assim que eu tenho os dois pezinhos bem no chão, entendeu? Eu falei Sim. assim, opa, eu estou pagando aluguel e eu consigo reverter essa situação, sabe? Eu tenho um espaço legal, aí que era a minha garagem, a garagem da minha casa. Aí eu falei pro marido, tampa a churrasqueira, vamos botar um papel de parede. Aí eu falei pro meu marido, vamos botar um papel de parede e vamos trazer o brechó para cá, para a garagem. E assim eu fiz, sabe? Diminuí ali R$ 500 de gasto, sabe? E aquele dinheiro que era do aluguel, eu comecei a investir em melhorias. Ou seja, você, além de tudo, soube administrar até espaço e receita. Ah, exatamente. Aqui eu costumo dizer que eu sou a modelo, sou administradora, sou fotógrafa, Eu vou o ia te, que precisar. eu ia te perguntar isso. Eu vi várias, e o nosso público do painel atual, aqui do Japão, dos Estados Unidos, de Israel, tem muito seguidores em Israel, tá? Ai, que bom. Isso. E eu vi as suas fotos, eu falei, gente, mas como é que pode alguém ser a modelo, a fotógrafa, a design,
administradora, apresentadora, artista. Eu falei, não, eu tenho que conversar com ela, porque você é influencer também, né? É. Tá, então depois É, nós vamos perguntar, mas eu quero entender essa questão da foto, porque roupas lindas, maravilhosas, né, tal, mas a modelo também pesa bastante. E a modelo pesou nas fotos ali. Eu falei, olha, bonita, você é muito bonita, parabéns ao seu esposo. obrigada. O Beto está de parabéns por ter uma esposa muito bonita. E realmente você dá destaque para as roupas. Como é que você teve essa ideia de você ser a modelo? É que, na verdade, assim, ó, como é um tempo bem corrido, né? Que a parte da manhã eu costumo focar ali nas crianças, levar para a escola, buscar da escola, o Rafael estuda o dia todo. Então, daí, assim, ó, eu tenho a meia tarde para tirar foto. Às vezes eu saio para comprar, atender presencial aqui e ainda responder as clientes online. Então, daí assim, ó, e para contratar uma pessoa só para isso, já sai fora do meu orçamento. Como eu só estou há 1 ano e meio aí no negócio, ainda eu não tenho. Eu digo assim, ó, o que entra eu invisto, sabe? O É. que entra para o brechó eu estou investindo ainda. Ou seja, E você daí, faz do seu 1.000, o investimento de mais 1.000 para que seja 2.000 e assim vai. e assim vai indo, exatamente. Assim eu estou indo realizando os meus projetos, meus sonhos, e tá dando muito certo, sabe? Bem com o pé no chão, tudo dá certo. Você fez aula com o Paulo Guedes ou é impressão minha? Não, fiz não. Mas você é o Poço Ipiranga aí, pelo que eu estou vendo, né? Da casa é você quem manda. Isso é brasileiro que quer alguma coisa. Mas tem muitos brasileiros que precisam aprender com a Beatriz. Tem brasileiros aí que querem, parece que andar para frente, andar para trás. Não dá para trás, Tem Enquanto a que. Beatriz trabalha, ele come picanha, né? Então é complicado. E não é assim. Eu acho que nós temos que usar da nossa sapiência. O brasileiro é um povo bom, um povo honesto, um povo trabalhador, mas infelizmente, como tudo bom tem dentro de uma casa, às vezes pinta aquela coisa e fala: ó, isso aqui não fui eu que fiz, não, porque tá fora do contexto, né? É verdade. Aprenda com a nossa empreendedora aqui, a Beatriz. Bia, então, como eu estava te falando, aí você é modelo, você é fotógrafa, você começou eu vou falar sua loja, tá? Você chama de brechó, que eu acho que é nos jardins, até na Europa chama brechó, até aqui no Japão tem brechó, só para te deixar Sim, claro, tá? Então não é esse nome brechó no Brasil, ele foi muito desmerecido, muito desmerecido. desprestigiado. E eu falo que é aquele negócio, né? A pessoa ter já um pré-conceito do que é brechó, né? Vamos pesquisar um pouquinho o que é um brechó, porque aqui, por exemplo, eu gosto muito de ir no brechó comprar. Antes de eu abrir o meu, eu ia muito em brechó. Eu Né? amava isso, sabe? Eu tô Antes de eu ter o meu próprio brechó, eu frequentava outros brechós. Sim. Se você me permite mais um pouquinho, eu sei que você me pediu um X tempo, então não quero ser aqui Uhum. delicado com você, mas eu, por mim, Não, mas pode ficar à eu, vontade. Se eu passar, fico não tem com problema, tá? eu vou ficar um pouquinho mais porque, por exemplo, os brechó que eu vou aqui é brechó. Não há boutique, você vê aquela coisa chique, nem nada. É um brechó normal, sempre às vezes é feito de madeira. Aliás, muita coisa aqui na região que eu moro é feito de madeira, sim, devido ao terremoto. Mas Sim. você encontra de Louis Vuitton, brechó. Louis Vuitton, olha, na verdade eu não sou nem de lojas, né? Porque é grife. E quando eu Grife, entrei, eu achei que eu estava vendo coisa. Não, é Calvin Klein, Louis Vuitton. Meu filho, que entende mais de marcas, né? Eu falei assim, gente, não, eu quero brechó, eu quero aquela coisa assim. O cara falou, é brechó. Então, eu respeito muito, mas muito. Quando a Andrea falou, olha, tem uma amiga minha que tem o seu brechó, eu falei, é com ela que eu quero falar. Porque ela ah, sabe que é coisa boa. E eu vi, e quem depois vai nos ver, tá? Agora está ouvindo, mas depois vai é. ver as lindas peças que você tem. Você está ainda na sua garagem ou você está em um outro local?
E você falou que estava fazendo uma reforma, então eu quero entender essa transição sua. Porque você falou assim, Cláudio, só faz 1 ano e meio. Não, não faz. Já faz. Não é só faz, é já É, faz. já faz 1 ano e meio. Me conta um pouquinho. Ainda eu continuo aqui na minha garagem, porém eu fiz algumas mudanças, né? Que daí era uma garagem bem simples, assim, né? E o dinheiro que ia entrando eu ia investindo, não tem? E agora, com essa minha ida para São Paulo que eu comentei contigo, trouxe mais algumas decorações, sabe? E tô sempre inovando o ambiente, porque o ambiente conta muito, sabe? Tu tens que Sim, ter qualidade, sim, atendimento e sim. um espaço agradável. Tu tens que ter. Pode ser aonde for, mas tu tens que ter um espaço assim bem organizado, limpinho, cheiroso, né? E Vo- Você foi para São Paulo, isso aí eu acompanhei. ah, O que que foi você, maravilhoso. e o que que você pode estar falando já adiantando, porque depois nós vamos mostrar. Eu falo Tá, depois quando o vídeo for na íntegra, tá? Que tem coisa tá que não está bom. aparecendo, então ele vai na íntegra. Mas o que que você fala para o seu cliente que tem de novidade que você foi para 25 de março? Foi 25 de março? A gente foi pro Brás e depois a gente deu um pulo na 25 também. Como é que tá? E o que que você fala assim, olha, vem coisa boa, não fala o que tem, mas se tem novidade aí para os seus clientes. Na realidade, assim, ó, tem muita cliente já me cobrando, né? Bia, cadê as novidades? Cadê as novidades? Como eu tinha comentado contigo, eu quis já trazer lá de São Paulo uma decoração nova aqui para o brechó. Aí eu Tá. só cheguei e já comecei nessa função, porque eu também decorei. Eu É o que que você botei a mão mandou, na né? massa. Eu que fiz também, sabe? Onde eu posso economizar, que eu consigo fazer, eu faço, sabe? Então, daí, eu vou começar a postar as novidades a partir de amanhã. Ah, Mas já tem bastante cliente ali me chamando no direct e perguntando, Bia, o que que tu trouxe? Antes de eu ir também, eu já tinha perguntado para as clientes, o que que vocês querem que eu traga? Aí era vestido, macacão, roupinha assim de festa, sabe? Que está se usando muito com brilho, essas coisas. Então, daí tu já vai mais ou menos sabendo o que as tuas clientes querem, entendeu? que região você está aí de Criciúma, que o brechó... eu vou falar o brechó, mas logicamente que as pessoas sabem onde é. Mas para quem fala Sim. assim, olha, poxa, eu gostaria de ir, mas não tenho. Se eu pedir uma encomenda via... Um exemplo, eu sou de outro bairro ou de outra instância daí, né? Eu Tá. falo, mas eu gostei daquela roupa que está na Bia ali, eu quero aquela roupa lá. Você manda para a pessoa, ela pagando, obviamente, todos os custos, né? Então, na verdade, assim, ó, inicialmente eu mesmo fazia as entregas, tá? Tá, Porque daí a gente vende online ali. tá. Geralmente eu posto muito nos stories, né? A cliente gosta, a gente fecha ali e daí eu entregava. Porém, Certo. como aumentou bastante o público assim do brechó, que daí as pessoas começam a conhecer, começa uma a indicar para outra, né? E daí eu peguei e me conveniei com o motoboy, que daí o motoboy faz um precinho mais acessível e as entregas, como são direto, aí a gente fechou, não tem essa parceria com o motoboy também. Aí o Aí. motoboy está fazendo as minhas entregas. Então, você está vendo? É o empreendedor empreendendo e gerando e dando condições de outra pessoa levar para sua casa o pão de cada dia, trabalhando honestamente. Gente, Exatamente. vamos acreditar que dá para ser empreendedor sem achar que Dá, tem que comer picanha nas costas dos outros? Vamos colocar. Vamos dizer outro, me ajuda aí, meu, né? Porque tá dá de difícil, ser, sabe? dá de ser. É um trabalhando para manter 10 não dá. E, Não dá. inclusive, assim, ó, aqui no meu bairro, que eu moro no bairro, em Criciúma, no bairro Cristo Redentor, tá? Tá, Quando eu abri o meu brechó aqui, não tinha um brechó só no bairro. Aí, claro que inicialmente, assim, ó, a minha garagem não tinha porta, né? Depois de uns 7, 8 meses eu consegui comprar uma porta de vidro e botei, né? Fui fazendo essas melhorias. E aqui no meu bairro não tinha, só tinha um brechó.
Aí, depois que eu abri o meu, abriu mais 5, tu entendeu? As Sim. pessoas viram, vou tentar também, sabe? E É livre botaram, concorrência, foi né? É a livre isso. concorrência, tá certo? Aí, com a concorrência, eu tive que inovar. Por isso a minha ida para São Paulo. Tu entendeu? Porque daí eu tenho bastante, principalmente agora que vai vir o final de ano, as pessoas querem dar uma lembrancinha com preço mais acessível, né? Eu pensei, eu vou para São Paulo, trago pecinhas novas, né? Que daí já tem a peça usada e tem a opção da peça nova também. Tu entendeu? Usada em bom estado, né? Porque as minhas peças são todas higienizadas, vai tudo embaladinho, certinho, cheirosinho, sabe? Revisadinha, não vai nada rasgado, nada manchado, é tudo de qualidade mesmo. Tanto que a maioria das minhas clientes que nunca vêm fala assim para mim: é loja ou brechó? Aí eu falo: é os dois. É, Vão é, entrar que é é os dois. é um brechó loja. É um brechó loja. Tanto que o nome, quando eu escolhi o nome, eu pensei assim, eu quero um nome que impacte, sabe? Que é gostei, levei. Aí, quando eu pensei assim, gostei, levei. É uma coisa que praticamente assim, ó, tô aberta a qualquer negócio. Gostei da peça, vou levar de qualquer jeito. Tu É, entendeu? eu falo sempre o seguinte: eu trabalhei como vendedor, eu sou péssimo vendedor, tá? Já deixar bem Ah, claro para você, mas eu trabalhei em lojas. sim, E a gente, como funcionário, nem sempre tem essa visão do empreendedor. O empreendedor fala: não, não perca negócio, eu não vou. É porque o funcionário, às vezes, ele está limitado, né? tá Mas se ele limitado. tiver interesse realmente de vender, ele chama o dono da loja, o gerente da loja, e o gerente Uhum. tenta vender, e quando ele vê que não dá, ele liga para o dono: olha, o negócio é o seguinte, estou com um cliente aqui, não posso perder negócio. Não Porque o posso perder negócio, negócio. eu falo que a visão é assim, você tem que entender. Funcionário, para quem tem funcionário, tá? Que está na loja, ele sabe que se ele não vender, o patrão não tem como pagar, porque ninguém faz dinheiro da mão, É, né? O dinheiro tem que vir de alguém. de alguém, isso mesmo. E se ele tem esse entendimento que você tem que falar, olha, estou pronta para qualquer negócio. Para vender, nós vamos vender, vamos sentar, vamos tomar um café, vem cá, calma, vamos, não, 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 não. Porque se você não vender, ele vai comprar de outro. Exatamente. Né? Eu acho que você, quando abriu o brechó, você tinha um entendimento. O cliente que entrar aqui, ele tem que sentir como se tivesse uma extensão da sua casa, sendo bem É, tratado, né? Tendo, muitas vezes, falou, olha, eu tenho dinheiro, mas não quero dispor de todo o dinheiro agora. Mas se eu tivesse que pagar em outra loja no cash, se aqui eu tiver mais uma coisa, eu compro aqui. Então, essa é, alguma coisa é o empenho. E essa visão você é. tem. Olha, vem para cá. Eu vou. Se você gostou, já por que que você não vai levar? Isso. Então você tem isso. Você, se eu entrasse no seu brechó, com certeza ia comprar. Ia comprar. Eu sou um péssimo vendedor e um bom comprador. Ia comprar sim. A gente ia fazer qualquer negócio. Né? Então as pessoas que te conhecem, elas sabem do seu potencial, mas muita gente não sabe, não conhece, né? Acha que tá, que eu falo, né? Esse dia eu vou te contar uma história. Você me dá mais uns minutinhos, por favor? Claro, pode ficar à vontade. Olha. Agora já estou bem tranquila, as crianças já estão tudo em casa. Agora pode ir até a hora que você achar que deu. Ah, não, não. O meu propósito aqui é tirar o máximo seu. Então vamos indo. E eu vou te falar o porquê. Esses dias. E aí, em um certo momento, eu vi uma loja, no mínimo, inusitada. Eu olhei e falei, olha, eu já vi muita coisa na minha vida, mas eu nunca vi uma vidraça, que é a visão que você falou. Eu Uhum. nunca vi uma vidraça com pelo menos 7 Lamborghini uma em cima da outra. Isso eu nunca vi. Ó, Aí me chamou a atenção, falei, olha, vamos dar, chama. vamos dar uma chegadinha lá, olhar, né, para tirar. Tava na rua, tava passando, eu vi, falei, para o carro aí, que eu quero pelo É menos filmar. inédito, Eu quero filmar. realmente inédito. Eu nunca vi. E olha que eu já vi coisa, mas nunca vi isso. Eu falei, não, é um local que dá terremoto. Você dá um terremoto, balança aqui lá, é uma Lamborghini em cima da outra. Falei, não, então vamos lá. Desci, filmei. Tá postado no YouTube. Mas
A minha gana foi tão grande de chegar mais perto, chegar mais perto, chegar mais perto, mas no Brasil, jamais que eu chegaria perto de uma Lamborghini. De uma Lamborghini. E a vendedora viu que eu estava tirando foto, obviamente eu do outro lado da rua, tirando foto de uma coisa que estava do outro lado do vidro. Aham. E você vai entender porque eu estou te contando essa historinha chata. A vendedora saiu para fora, cumprimentou e falou assim: não é melhor tirar de dentro? Vem aqui dentro tirar foto do carro. Hum. Você sabe quando foi que eu passei perto de uma Lamborghini? Na TV. Olha que bonito, linda, maravilhosa. Aqui, quando eu vim para cá, eu via, falei, meu Deus do céu, mas como é que o cara está andando numa Lamborghini? A Lamborghini passava rasgando o chão. E nesse dia, eu estava ao lado de uma Lamborghini. Isso eu estou te falando. Você fala assim, tá, Cláudio, mas o que tem a ver com o meu brechó? É o atendimento. É o atendimento. Ela sabia que eu não ia comprar Lamborghini, mas ela não pode adivinhar de onde vem o comprador da Lamborghini. Pode ser que É seja uma isso aí. pessoa que viu. Olha, gostei. Eu vou lá e vou comprar. E é uma Lamborghini. Mas o atendimento ele é primordial. Primordial, exatamente. Por isso que eu falei para você que se eu fosse a sua loja, eu compraria. Talvez não pelo preço. Às vezes fala, poxa, mas está mais caro. Mas o atendimento ele é tão bem feito, ele é tão bem empenhado, que a pessoa fala assim, não, eu prefiro pagar mais caro com qualidade, com respeito, com dignidade, com prazer. Eu dou, mas dou com gosto. E às vezes você vai num lugar que está até mais em conta, mas não há nenhum interesse em perguntar, você gostou dessa ou dessa daqui? Olha, nós temos outras opções também. Não, essa peça aí. Eu falo que quem faz o negócio andar é quem está à frente. E muitas vezes à frente não é o dono, às vezes é o próprio vendedor. É Então, isso aí. você não é só a dona, você é a vendedora, você é a cliente. Olha, como que eu gostaria de ser atendido? Assim. Eu entrei numa loja de Lamborghini, né? Eu falo para você, nunca imaginei eu dentro de uma loja de Lamborghini, nem imagino dentro de um Lamborghini, até porque também não sei dirigir. Mas qual é interessante aí? Qual é a forma? A pessoa saiu da loja de vidro e foi para fora buscar o cliente. Olha, você não gostaria de entrar para tirar? Aí, tão agradecido, eu pedi o Instagram dela e eu postei. A menina praticamente, lógico, eu não vou falar que chorou porque eu não vi, mas a forma que ela escreveu, que está tudo em japonês, que ela nunca Sim, imaginou que alguém fosse um dia postar uma foto com ela. olha só. E aí eu Aquilo que eu falo, né? É uma atitude, né? a reciprocidade É, no negócio é isso. Não é uma só atitude muda tudo, né? muito. Exatamente, olha. Eu, A eu, atitude da pessoa, eu já, muito pelo contrário, já passei por situações de chegar numa loja e aqui no Brasil, né? Chegar numa loja e depois chegar outra cliente mais bem vestida, mais bem arrumada, e a cliente deixar, e a funcionária deixar de me atender para atender a outra, entendeu? Só pela sim, aparência. Então, sim. daí, assim, ó, aqui a gente sofre muito com isso ainda, sabe? Tu comparou ali que a menina te chamou, né? Tu foi lá, é aquilo que tu falou. A pessoa não sabe quem é que tá ali, que vai comprar, que não vai comprar. Tu não pode olhar a Não dá. fisionomia da pessoa, tu tem que tratar todo mundo igual. Todos nós Igual, somos iguais. Essa é a questão. Todos nós somos exatamente. iguais. É. Independente Todo do que você mundo, tem no bolso ou não tem. exatamente. É isso mesmo. Às vezes tenho clientes aqui que chegam só para conversar. Sabe? Elas têm algum problema, elas assim, vou passar ali na Bia conversar um pouquinho. Aí sempre tem uma cadeirinha aqui, eu convido a sentar, eu pergunto se quer uma água, sabe? Eu pergunto como é que tá. E nem é só pela questão de vender, é porque eu gosto de saber da pessoa se ela tá bem, não tem. Como é que vai a vida. Então, assim, ó, eu vou criando um vínculo com cada cliente que vão se tornando minhas amigas, sabe? É muito impressionante. Eu Então, gosto daí, muito, eu gosto muito de quem prestigia o ser humano. O negócio vem depois.
O negócio vem depois, exatamente. Eu acho assim, bem gratificante, sabe? Depois, quando elas repostam ali, comentam de mim, e daí uma vai indicando para outra, assim, ó, tudo aquilo que fala, uma ação vai chamando outra, sabe? É muito impressionante, assim, ó. Quando tu faz a coisa com amor, dá certo, sabe? Quando você quer e luta e faz tudo certinho, não tem como dar errado. Agora veja bem, Bia, você falou sobre desculpa te falar, talvez o nome não é certo, mas eu vou usá-lo. Tá. Discriminação ou discriminação. Você julgar a pessoa pela aparência. Vamos lá, você É, já sofreu com isso. já sofri com isso. Idiota a pessoa que fez isso, porque você é uma pessoa de presença, é bonita no aspecto humano, fisicamente falando, né? Obrigado. Se você chegasse lá de Rosinha, como é que a gente fala, né? A pessoa que está lá, a gata borralheira, pronto, lembrei o nome. É, Você ainda assim continuaria linda, porque a essência nossa nos faz. Então você tem é. uma presença muito bonita. Volta aqui com todo respeito. Parabéns ao Beto. Tá? Mas idiota, desculpa o termo, idiota, mas foi ridículo quem te menosprezou. Porque não é o que você tinha ou deixava de ter, ou o jeito que você estava vestido, é quem você é. É. Quem você é, um ser humano como o outro. Um ser humano como o outro, exatamente. Né? O que nos diferencia é o nosso caráter. O nosso caráter. E sim, aí eu separo as pessoas. Caso contrário. É. Como é que foi você ver essa discriminação quando você entrou numa loja e falou, poxa, a vendedora não me atendeu ou me atendeu muito mal e uma pessoa um pouquinho mais diferente foi melhor recebida. O que você fez? Na realidade, assim, porque como eu falei, eu sempre comprei, e não faz muito tempo não, tá? Eu sempre comprei em brechó, porém, essa peça específica eu não consegui achar em nenhum bazar que eu ia. E nessa loja, eu tinha ido buscar a minha filha na escola, eu falei assim, vou um pouquinho mais cedo, que daí eu passo lá e já compro, né? Aí, na verdade, eu acho que eu sofri uns 4, 5 preconceitos só ali, né? Aí eu entrei na loja e era uma calça bem bonita lá. Até me arrependi de ter comprado. Ah, você comprou? Comprei. Aí eu peguei, entrei na loja, né? Pedi a tal calça. Não, minto pra ti. Eu liguei no WhatsApp da loja e pedi para reservar a calça que eu ia provar. Aí a Certo. menina falou assim: Tu vem mesmo? Eu falei: Sim, vou. Aí eu expliquei para ela que perto do meio-dia eu passava lá e já provava, né? Aí assim eu fiz, bem certinho, porque eu sou uma pessoa de horário, tá? Se eu falo que é horário, é naquele horário. Aí eu peguei e entrei na loja, né? Normal, assim, tava, tipo, não tava mal vestida, mas também não tava para ir para Hollywood, né? Ai. Aí a menina pegou e perguntou, né? Eu pedi para ela a peça, daí eu provei. Aí eu peguei e fui pagar. Daí ela bem assim, tu quer parcelar em quantas vezes? Ela não perguntou, não tem. Ela já perguntou para mim se eu queria parcelar em quantas vezes. Aí eu falei assim, não, não quero parcelar. Ah, é dinheiro? Eu falei assim, eu vou fazer débito. Aí eu peguei e perguntei de outra peça que eu tinha visto. Aí ela bem assim para mim, ó, na próxima daí tu compra. Tu tá entendendo? Uma coisa assim, ó, que eu não tinha dinheiro para comprar outra peça. É. Achou que eu ia fazer, tipo, no crediário, porque eu também não tinha dinheiro, e sem contar que a hora que ela estava me atendendo, chegou outra cliente, ela me deixou, sabe, ali, e foi dar prioridade para aquela outra cliente ali, que chegou, tipo, num carro melhor, mais bem vestida, né? Com certeza uma cliente de certo da alta sociedade aqui, sabe? Então, assim, ó, foi uma experiência terrível para mim, sabe? Tanto que eu não voltei mais na loja. E tomei como aprendizado, não tem que já não é do meu perfil, da minha pessoa, tratar qualquer pessoa diferente, sabe? Todo mundo que chega na minha loja é bem tratado, é bem recebido, recebe um bom dia, uma boa tarde. Eu vou lá, pergunto se quer ajuda. Se eu estou atendendo alguma cliente, eu peço licença, pergunto se eu posso ajudar ela, digo que eu já vou atender a próxima cliente, sabe?
Então, assim, ó, é muito raro alguma cliente chegar aqui e eu não ir conversar com ela, perguntar o que está precisando. Se não tem na loja, eu pego o número, anoto. Quando chega a peça, eu aviso ela, ó, chegou a tal peça no teu tamanho, queres, sabe? Então, eu Uhum. acho que isso conta muito, muito, muito. Mas eu fiquei decepcionada com os três tipos que eu sofri, né? Na verdade, achar que eu não ia ter dinheiro para comprar uma segunda peça. Olha só o pensamento da vendedora, sabe? É Aquilo me triste, deixou bem triste. é triste, mas eu falo para você até assim, aqui não é cursinho de vestibular nem nada, mas eu gostaria de perguntar assim, o que é ser da alta sociedade? Ai, mas Isso é perigoso, eu vou te falar por quê. Ser da alta sociedade, e você faz parte da alta sociedade, eu vou te falar por quê. Você tem caráter, você tem fibra, você tem decência, você tem sonhos, você tem amor, você tem personalidade, você tem sentimento, você tem esperança e sonhos. Isso é ser alta aham, sociedade. Agora, o fato da pessoa ter dinheiro, não isso faz dela, né? É não verdade, faz ela pensando ser bem, você tem alta. Porque razão. muitas vezes ela vive num mundinho tão pequeno, tão mesquinho, tão pobre, tão vazio, tão sem nada, que a comparação que eu sempre faço é: você mora num castelo maravilhoso e dentro com você está um dragão. E você mora numa casinha de sapê, pau a pique, seja lá do que for. E dentro da casa você tem a Cinderela. Qual lugar você gostaria de morar? Ou Príncipe Encantado, tá? No seu caso é o Príncipe Encantado. Você preferiria morar no castelo com o dragão ou no pau a pique com o Príncipe Encantado chamado Beto? Qual que você preferia morar? Ah, com certeza no interiorzinho, bem pobrezinho, porque realmente, viu? Até a gente brinca assim, será que se um dia a gente ganhar na Mega Sena, a gente vai ficar metido, né? Mas eu acredito assim, ó, que não há dinheiro que muda aquilo que tu falou, a personalidade de cada pessoa, tá? Eu Porque falo, o caráter a caráter e gente a nasce com ele. personalidade Caráter a gente não, a gente nasce e não muda, não muda. não muda. Então, eu penso assim, Bia, você é da alta, põe isso no seu coração, mas não é da alta, eu sou. Não, é qualidade, qualidade, respeito. É a É, melhor a classe alta que tem, né? Que a é. gente pode ter. O resto É é que detalhe. na realidade isso aí é tudo cultural, né? Que vem aqui da cabeça da gente, né? A gente nunca para pensar nesse teu ponto de vista aí, né? Porque na cabeça da gente a alta sociedade é só quem tem um certo valor de dinheiro, né? Mas realmente o mais importante não é difícil de encontrar. Então, é da alta. Se você vem falar para mim, olha, você vai fazer uma live com o. Vou dar o um nome aqui. Esse eu dou. Eike Batista. Beatriz, por favor, fica 10 horas comigo aqui para o Eike não aparecer, por favor. Fico. Tá? Eu acho que é por aí. É por aí. E desculpa te fazer uma pergunta, mas você está com o seu empreendimento muito bem sucedido. Eu quero que e peço que Deus venha multiplicar as bênçãos, que cada um que entrar saia melhor do que quando sair, saia melhor do que quando entrou. Quando E eu entrou, acredito que isso exatamente. acontece muito aí com você. Questão da segurança, como é que está aí? Segurança, assim, em geral, no país? Não, não, local mesmo, porque você tem um negócio. Sim. Como é que tá? Então, é assim, como não é uma cidade muito grande, Criciúma, sabe? É uns bairros calmos, como é na minha casa, assim, a maioria dos vizinhos conhece, né? Daí a escola Uhum. perto, posto de saúde perto. Então, assim, ó, eu nunca me incomodei com assalto, com nada desse tipo. Para ser bem sincera, não, Tá. Não, com segurança é bem tranquilo. eu pergunto muito isso para você porque eu estou num lugar que realmente isso não acontece, tá? Por incrível que pareça, não acontece. Então a gente às vezes se desprende da realidade
e a gente vê bem, daí a gente ouve e vê notícias, né, que a gente é daí, e fala, meu Deus do céu, porque você não ouve, olha, a pessoa mata por causa de um celular, mata. Sim. Aqui não existe isso, então você se desprende da verdade, da realidade do seu país. E essa minha pergunta ela é propositiva por isso. Fala, olha, eu não quero ser informado pelo que eu vivo só. Porque, olha, eu ando com iPhone 14, 15, 20, 30, não é isso. É quanto, né, a gente vê os nossos irmãos passando essa tranquilidade, que um dia a gente volta, eu tenho meu filho aí. Então, a gente também, eu peço muito para que Deus guarde cada um que abre a sua porta, que sai da sua casa, que vai levar o filho para a escola, porque a gente sabe também que não está tão simples, né? E a tendência é, quando nós temos uma proposta, eu vou voltar de novo na nossa questão país, tá? Uma proposta de te dar essa segurança, te dar, olha, a Beatriz pode ir lá, abrir a porta do brechó dela, porque ela vai vender e não vai ter esse risco de um pilantra. Eu acho, sabe por quê? Porque eu sou vítima da sociedade e ela é como é que fala aí? A elite branca opressiva. Mais ou menos isso. Não dá, né? Não dá mesmo. Aí o cara fala, não sabe por que ele matou? Ele matou para poder pegar o celular e tomar uma cervejinha no final do dia. Por favor. Eu acho que ainda tem gente que defende esse tipo de pensamento, eu não entendo. Por isso que eu falo para você, por isso que eu estou falando para você, né? Eu sou a favor da defesa da sua propriedade, do seu direito de ir e vir, né? Assim como muitos defendem o direito do bandido ir lá e achar que pode fazer, que ele é vítima. Não, ele não é vítima, ele é bandido e ele tem que ser punido por tal. Então, exatamente. Por causa de pessoas igual a você, que eu fiz questão de conversar, e eu volto a falar, o Bia, é uma honra para mim, estando do outro lado do oceano, vendo pessoas guerreiras, tão cansada, é mãe, né? Tem seus compromissos, amanhã você acorda cedo, não tem hora para parar, e você achar um tempo, né? Que na verdade até estourou esse meu tempo, mas eu quero, assim, de coração, desejar para você o melhor, e desejar para o Brasil o melhor. E o melhor, a gente sabe muito bem onde está. Brasileiros, acordem, vocês não sabem o que é perder a liberdade. O dia que perder a liberdade, vocês vão entender o que é. E exemplos tem, né, de outros países, né? Nós temos países vizinhos que estão aprisionados, quebrados, pessoas vindo atravessando a floresta, passando pelo narcotráfico vizinho, para poder chegar no Brasil. Agora, se o Brasil entrar no caminho que está o país vizinho, acabou, o cara perdeu a viagem. É preocupante, viu? A situação ultimamente assim anda bem preocupante, sabe? Muito preocupante, e eu falo para você, eu como brasileiro, ainda que eu estou fora do meu país, eu não fujo da guerra, né? E eu falo da guerra interna, cada um. Sim. Porque eu falo assim, por que eu vou me incomodar? Para que eu vou? Tá tudo bom, deixa assim, é o outro que vai se ferrar. Não é o outro, não. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar para minha casa também. Também, exatamente. Ô Bia, desculpa, até te peço assim, 1000 perdões pela um pouco da liberdade que eu estou te chamando de Bia, mas é só para simplificar, as pessoas se sentirem mais em casa, mais chegada com você. Mas eu me sinto melhor me chamando de Bia, porque todo mundo me chama, né? Então, sou mais familiar. Dizer que eu me sinto como se eu tivesse já aí conhecendo você há 25 tantos anos, apesar que você é jovem, né, 17 anos, mas vamos lá. Então, dizer para quem gostaria de estar entrando em contato, tem esse bate-papo delicioso, sabe, se sentindo como membro da família, porque eu falo que cada cliente que entra, é como se a pessoa estivesse entrando na casa dela, com alguém que ela gostasse de sentir, olha, estou aqui me sentindo em casa. Então, não é só o fato de comprar. Mas quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que funciona? Atualmente eu estou trabalhando só com o Instagram, que é o @brechó gostei levei, né? Por ali consegue também conversar comigo, acessar todo ali o perfil, os stories, dar de chamar no direct, né? Dá de fazer tudo por ali. Ou pelo WhatsApp, que também tem ali na link da bio do Instagram, que daí já joga direto, sabe? Clica no número ali e já conversa comigo direto no WhatsApp também.
Você sabe que você está falando inglês comigo, né? Porque é uma coisa que eu não entendo, esse tal de bio, que eu fico olhando, a bio na minha época é biodegradável, era o detergente. Quando eu vi esse negócio de bio, eu falei, mas o que é bio? Até agora eu não sei, você está falando aí, eu falei, bom, quem entende a linguagem, faça o que ela falou. A Bia está falando, vão atrás do bio. É de Bia para bio. Ô, Bia. Para simplificar para ti, ali no Instagram não tem o nome do brechó, vai ter o nome ali da pessoa, né? No teu caso ali, o teu nome ali. Embaixo tem o teu gênero, as coisas ali, e daí, continuando ali, tem a opção de você botar a sua foto, o teu endereço e o teu telefone. Essa é a tua bio. Entendeu? Tá, entendi. Aí, tem uma pessoa aqui que eu mandei o link para mostrar para ela como que está sendo a live. E ela está falando comigo daqui de Pernambuco. E está fazendo uma pergunta para você. Sim. Eu vou falar o nome para depois o Beto não achar que é. Mariana Antunes, de Pernambuco. Tá. Você é bonita a si mesma ou é de família? Mariana Antunes, de Pernambuco. Você é bonita a si mesma ou é de família? Ai, muito obrigado, meu amor. Olha, acho que é de família, hein? Tá vendo? A beleza da onde tá vindo os elogios? Que bom, né? É que já deve estar entrando lá e vendo o seu Instagram, só pode. Então, como é que é o nome dela mesmo? Vou mandar um beijo para ela também, essa lindona. É Mariana Antunes, mas eu não sei, tá aqui, mas não sei se é dona, é da nossa turminha. Chama pelo nome normal. Beijo, Mariana, muito obrigado. Falou aí? Falei. Mandou um beijo, né? Já segue aí, Mariana. Já vai divulgando o perfil, tá? Ó, envia o correio também, tá? Esqueci de falar, não é só com o motoboy, envio para todo o Brasil. Mas foi a pergunta que eu fiz, na verdade, foi referente a isso, que você manda entregar, né? Mando sim, pelos correios também. Tá. Aí depois você me fala rapidinho para a gente encerrar as formas de pagamento. De repente a pessoa fala assim, olha, eu gostaria de comprar, mas você vende no cartão. Aí você me passa, tá? Cartão, quantas vezes? Sim, a gente faz Pix, eu faço o link de pagamento, que daí eu mando para a cliente, e a cliente consegue fazer no cartão de crédito também, sabe? Tá. E daí pode ser a distância que for, que a cliente consegue parcelar em quantas vezes ela quiser, dá de fazer no débito, no crédito, no Pix, sabe? À vista, é bem tranquilo. Esse link está lá no Instagram da bio, não sei quem. Isso, o número do WhatsApp está lá na bio do Instagram. Daí, entrando ali, já me chama direto, eu já mostro as peças tudo, e a gente conversa, faz aquela festa, né? Muito bem, tá bom. Bia, olha, eu quero, assim, mais uma vez te agradecer, nós já estamos com 1h20 de live, na verdade, aqui deu um pouquinho mais, tá? Mas a gente ficaria até 3 horas aqui, porém eu falo assim, mais do que falar, é as pessoas agora falarem com você, tá? Depois de tudo prontinho, eu vou mandar para você ver, tá? Quem tá vendo in natura, mas não tá vendo por tá? E depois eu vou passar tudo para você, e você, por favor, divulgue aí o canal, tá? Vou divulgar sim. Depois eu vou postar ali nos stories ali, a minha entrevista. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Mais do que eu falo, não é nenhuma entrevista, é um bate-papo de amigos, porque você, a partir do momento que foi indicada por alguém que eu respeito, considero, tenho um carinho muito grande, que é pela Andréa Cabeleireira, né? Você passou a ser Andréa Machado Cabeleireira, tá? Se eu ver Andréa Cabeleireira, ninguém vai saber quem que é. Andréa Machado Cabeleireira, tá? Inclusive, ela que cuida dos meus cachinhos, ó, Andréia. Beijo, eu achei lindo, né? Falei, olha, bacana. Até para uma próxima conversa, a gente poderia falar, porque eu estou num processo de transição capilar.
Que a entrevista da Andréia, eu assisti toda também que você fez. É. E eu tô nesse processo de transição, porque antigamente eu fazia a tal da progressiva, né? Sim, E sim. agora eu tô deixando natural. Mas na Olha, próxima vez a gente conversa. continua com o natural aí, viu? Não que o outro estava, mas é que eu falo, né? Produto químico na cabeça não ajuda. Então fica assim, Não cara. ajuda, é. Com certeza o Beto aprova. A prova. É ele Bom, que me incentivou. Ele pronto. sempre gostou dos cachos e ele que me incentivou. Faz, volta com os cachos, volta com os cachos. Aí chegou um certo dia, olhei no espelho e falei assim: não quero mais, quero meu cabelo natural de novo. E daí tô É. aí na luta. Homem inteligente é outra coisa, né? O Beto, depois eu falo para ele que um dia eu vou pegar ele só para falar de caminhão, tá? Ótimo. Ele tem muita história para contar, com certeza, de uma realidade que eu tô E o Beto vem de geração, né? Porque o pai dele também era motorista. O meu falecido sogro também era motorista. Então, É uma história bem impressionante, assim. já vai na orelha dele aí, fala, ó, vamos Já. lá, vamos ajudar a classe trabalhadora aí. Esse aí, de fato, é companheiro, viu? Esse é. O outro não é, não. O outro não é companheiro, não. Ô, Bia, para a Oi. gente encerrar, eu vou te fazer algo que você já viu a minha live, né? Tá. Nosso formato. Então, eu costumo encerrar sempre com 3 perguntas objetivas e as respostas mais objetivas ainda. Tá. Então, são 3. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que representa para você, na sua vida, Deus? Deus. Para mim é tudo. Deus é tudo para mim. Sem Ele, não tem nada. Para mim, Deus é prioridade acima de todas as coisas. Um desejo enorme, o maior desejo na sua vida para você falar, ó, realizei o meu desejo. Se você pudesse pedir para o gênio da lâmpada, Sim, só, não é 3, é um só. um só. Na verdade, eu acho que eu queria, assim, ficar até o fim, sabe? Ver todo mundo, assim, que eu amo, feliz, todo mundo com saúde, sabe? Eu acredito que eu queria ver, assim, todo mundo unido, sabe? Todo mundo, assim, sem preconceito, um mundo, assim, bem melhor do que a gente vive, sabe? Acho que é isso que eu desejaria, assim, hoje, assim, para todo mundo ter aquele amor, sabe? Aquela coisa, assim, de sermos irmãos mesmo, sabe? Um proteger o outro. Que assim seja, né? E a última pergunta minha é: que recado você daria, deixaria? Que mensagem você vai deixar para Beatriz? Para daqui 30 anos, no mínimo, quando ela acessar a internet e ver, eu quero ver lá, porque você está jovem, eu tenho que jogar até 60, mas eu vou jogar 30 para ficar mais simpático. Daqui 30 anos, a Beatriz ir lá, acessar a internet e ouvir essa mensagem que você gostaria de deixar para ela. Eu quero que essa Beatriz seja a mesma, sabe? A mesma na essência. Eu quero continuar tendo esse coração que eu tenho, essa pessoa que eu sou, sabe? Eu não quero que isso mude nunca, nunca. Porque é uma das minhas características mais fortes, é a minha essência, sabe? E eu vejo, por eu ser assim, as pessoas, elas se apegam a mim, sabe? Pela humildade, sinceridade, alegria, vontade. Então, eu quero que a Beatriz, com 60 anos, continue assim. Muito bem. Então, assim, a gente vai encerrar o nosso bate-papo. Desde já agradecendo a todos que estiveram comigo até agora, conosco até agora, de toda e qualquer parte do mundo. Nós não sabemos, mas eu me surpreendo quando eu vejo de onde está vindo, quem está vendo. Eu falei, gente, é incrível como que a rede né, da internet faz o mundo se conectar. Então, se prepara, porque eu acredito que quando você ouvir esse testemunho de vida que é da Beatriz, que é da sua família, nós, no mínimo, vamos aprender a ser gente. No mínimo.
No máximo, acreditar que nós temos algo tão valioso que ninguém pode dimensionar, que é o nosso sonho, O que é a nosso sonho. garra, que é a nossa vontade. A Bia hoje nos mostra que, quando se crê, tudo é possível. Tudo é possível. É isso aí. Eu que agradeço de participar aqui contigo. Eu fiquei muito, muito feliz, tá? A honra Quando a primeira vez que eu tive acesso ali na plataforma ali, foi a Andréa que me indicou, e eu fiquei maravilhada, assim, ó. Eu lembro que eu estava em casa, e daí a Andréa me mandou o link, e eu comecei a ouvir, assim, mas que entrevista gostosa, e fui até o final ouvindo, né? Aí, nesse nosso encontro que foi para São Paulo, daí eu comentando com ela, e daí deu certo da gente conversar também. Eu já me sinto assim, ó, parece que tu estás aqui. assim é, recíproca é verdadeira. Parece que eu estou no Brasil. Dizer que você é um exemplo para nós, é uma honra ter tantas brasileiras como você, as que estão desacreditadas da vida, peguem você como espelho. Isso mesmo. Eu falo que, às vezes, a gente precisa de uma motivação. Isso, eu sempre digo assim, ó, precisa de motivação, e assim, ó, começa da onde você pode, e vai indo, com os pezinhos no chão, assim, um passo de cada vez, tu vai conseguindo realizar todos os teus sonhos, teus projetos. Não desistam nunca, gente. Se vocês têm um sonho, bota em ação e vai indo devagar, com Deus na frente, faz as coisas certas, que tudo, eu sempre digo assim, ó, tudo que você faz, de bom, você recebe o dobro, sabe? E isso é muito, muito verdade. E eu falo sempre assim, independente se você vai receber ou não em dobro, você fez o seu melhor, você deu o seu melhor. Isso. Sempre isso. Né? Eu falo mais que é melhor dar do que receber. Assim diz Francisco de Assis, né? Então vamos pegar um pouquinho, porque eu creio que você deu muito mais para mim do que eu podia oferecer para você. Mas você pode ter certeza. Eu aprendi muito hoje. Cresci 1000% hoje. Ganhei o meu dia hoje. Você me deu um presente no dia hoje. Foi o seu tempo. E esse tempo eu não posso pagar. Só posso te agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer. E espero daqui a um tempo voltar contigo com novidades, né? É só você me chamar. Cláudio, vamos lá. E nós estamos abertos. O canal está aí para vocês. Eu falo que sem quem está do outro lado, o canal não existe. É isso mesmo. Tá bom? Fico grata mesmo, grata por toda essa conversa. Eu costumo dizer assim, cada pessoa que a gente conhece é um aprendizado novo, né? Eu também aprendi muito contigo. Vamos fazer uma aliança aqui, então. Nós dois somos dois anjos. De uma asa só. Que quando a gente se encontra, as duas asas se cruzam e a gente voa junto. Voa junto, exatamente. E cada cliente que entrar aí é um anjo que está entrando e vocês dois voam juntos. Voa junto, exatamente. Tá bom, querida? Tá bom. Muito obrigado, uma boa noite para você. Dá um beijo nos filhos, um beijão no marido quando chegar. E espero em breve a gente está voltando a se falar de novo. Tá bom, Bia? Com certeza. Eu que agradeço, tá? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. E vai ter uma próxima, com certeza. Espero que você tenha muitos, não só aqui comigo, mas que pessoas possam ver o seu tamanho grandioso de coração, de essência, de coragem, né? E de, eu falo sempre, inspiração. Você é uma inspiração para todos nós, tá bom? Vou terminar então com a frase que eu sempre uso, que é gratidão, gente. Vamos agradecer por tudo, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos para todo mundo aí que assistiu e que vai ver a gente, né? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.